Mas Jesus falava por parábolas. Parábolas, eu ouvia os comentários, uma história que tem um fundamento moral. É verdade, uma história que tem um fundamento moral. Mas parábola tem um outro significado também. O caminho mais perto entre um ponto e outro é uma reta, e o mais longo é uma parábola. Um longo caminho de um ponto a outro. Então, nesse longo caminho, eu terei a oportunidade de fazer N ilações, porque à medida que o tempo passa e eu vou me tornando mais experiente, a visão vai se modificando e vamos encontrando nuances diferenciadas dentro de uma mesma história. E era isso que o Senhor Jesus esperava de nós outros. Dentro de uma visão matemática, a cada passo que eu dou, eu vou modificando a minha visão das coisas, vou adquirindo um pouco mais de experiência, um pouco mais de responsabilidade, a visão vai se ampliando e as coisas vão se modificando também. Como nós dissemos ontem, a respeito das separações. Então existem dois discursos que a gente poderia utilizar. Um discurso que se faz àqueles que estão ausentes do nosso movimento espírita e que para eles cabe exatamente o que está no Evangelho. Para que se evite coisas piores, melhor a separação. É um alvitre para alguma coisa terrível que possa acontecer. Então, dos males, o menor. Mas, amigos, nós somos espíritas. A visão é diferenciada. Se nós não estamos nos entrosando com alguém, o que é que pode acontecer de pior? Você vai matar o seu companheiro, a sua companheira? Você vai espancá-los? O que pode acontecer de pior? O que pode acontecer de pior é você não aprender a amar, você não aprender a gostar, você não aprender a fazer o aplicativo do esforço para domar a tendência negativa. Então a gente ouve até espíritas dizerem: a vida estava muito complicada, depois que nós separamos, nos tornamos... essa palavra é terrível. É terrível porque ela tem um significado muito especial. E as pessoas utilizam aleatoriamente. Nos tornamos amigos. Amigos. Tem uma música que os espíritas cantam: amigo é coisa para se guardar. Amigo é uma coisa muito boa na vida da gente. O que nós guardamos de muita gente, às vezes do pai, da mãe, a gente conta para o amigo. Porque o amigo é aquela criatura que você confia profundamente. É aquela pessoa que não te fere, que não te magoa, que te compreende, que te dá conselhos. Esse é o amigo. Quantos amigos a gente tem na vida? Às vezes a gente passa pela vida sem nenhum. Ou às vezes a gente tem um ou dois. Então, como dizer, se você não conseguiu conviver com a criatura, afastou a criatura e se tornou amigo? Então, amigo é aquela coisa que você coloca longe de você e tem um relacionamento, às vezes. Não é assim. Então, nós estamos modificando o sentido das coisas e das palavras para acomodar uma situação que nos é confortável, que nos é agradável. E a lei de causa e efeito nós deixamos de lado. Deixamos para a próxima encarnação. Será que teremos uma próxima reencarnação aqui neste orbe? A Terra está passando por transição, mas também tem uma outra transição que é bem complicada. Pergunte ao jovem: quantos filhos você quer ter? Eu tenho perguntado, e a resposta, quando bem ampla, 2.
na maioria, e muitos filhos. Para que filhos? Num mundo tão complicado, tão difícil, botar filho para sofrer no mundo. Aí eu me pergunto, meu Deus, será que eu terei chance? Ou ficarei batendo de porta em porta para ver se alguém me aceita como filho? Numa sociedade que está restringindo cada vez mais. Então nós espíritas temos que abrir os portais, mudar tudo isso, mas só poderemos mudar se a mensagem estiver realmente passando pelo crivo da razão e do tirocínio, ergastulada a nossa maneira de ser, de agir e de pensar. Então meu casamento está complicado, é de provas, vou passar com nota 10, se Deus quiser. Eu espero que eu tenha passado. Se é de provas, passar nessa prova. Se é uma expiação, oh meu Deus, é um compromisso assumido. E vamos resolver o compromisso. Ontem eu estava conversando com a Nete. Eu acho um barato conversar com ela, olha só. É uma forma bem juvenil de falar. Não combina muito comigo, mas é. E ela falando a respeito de casamento. Eu acho lindo a forma dela dizer, falar e mostrar. Mãe, hoje o casamento é diferente, isso e aquilo. Eu acho tudo isso muito bonito, muito bom. Pode ser até produtivo. Mas eu ainda fico com a concepção do próprio Senhor Jesus. É lícito sim dar a carta de divórcio por motivo de adultério, ou por motivo de alcoolismo, ou por motivo de drogas, ou por motivo disso, por motivo daquilo, que o Senhor Jesus não colocou, porque naquele tempo não tinha tanto assim, mas por qualquer motivo que seja, é lícito dar a carta de divórcio, ele disse. Aí ele bota uma reticência, aliás, ele não foi ele que escreveu, mas alguém botou uma reticência, mas isto ocorre pela dureza do vosso coração. Então eu tenho que me perdoar, eu tenho que aprender a conviver comigo mesmo, ou eu tenho que aprender não a ter um coração que espera, um coração que não está sozinho, mas eu preciso ter um coração que esteja junto com o meu marido, com os meus pais, com os meus filhos, com os meus amigos, com as criaturas em geral. Não que eu espere, mas eu preciso encontrar o elan que vai estabelecer essa harmonização entre o meu coração e o coração daqueles que me rodeiam. Mas para isso é preciso que eu vá saldando as minhas dívidas, possivelmente as dívidas que eu tenho com os senhores. A gente não sabe. Diz Emmanuel, ninguém é colocado em contato com outra pessoa se não houver uma necessidade desse contato. Então, possivelmente, eu que já destruí tantos lares e que não me recordo disso, sinto uma necessidade enorme de sempre falar de como é importante um lar, principalmente para os nossos filhos. Como é bom esse contato dentro de casa. Como é importante você compreender a necessidade da convivência, a ética da alteridade, conviver com as diferenças e superar essas diferenças. Quando um familiar se aparta de nós por alguma razão, então esse esforço para desculpar, esse esforço para não catalogar as coisas ruins que tenham acontecido, o esforço para sanar de dentro da alma as animosidades e adquirir a mansuetude a que se refere Jesus. Isso é muito importante. Na nossa casa, nós temos vários jovens casados que estão organizando a sua família e, graças a Deus, um bocado de nenéns que chegam anualmente na nossa instituição. Entre esses nenéns, um garotinho singular, diferente, que eu tenho acompanhado com muita ternura e
pedido aos pais também que o acompanhem. 5 anos. Não cresceu muito, não. Pequenino, miudinho. E o pai chegou e disse: ele é impressionante. Ele não gosta que se grite. Ele não gosta que se fale alto. Então ele está educando a mim e a mãe, que é nordestina e está acostumada a falar naquele diapasão assim bem positivo. Então ele está nos educando. Se a gente aumenta um pouquinho a voz, ele vem e fala: devagar, pai, devagar. Ele não fala mais baixo, mas fala devagar, devagar. Então nós estamos aprendendo a conversar sem aumentar o diapasão da voz. E realmente a vida em casa se tornou melhor. A gente conversa. Quando ela, por algum motivo, pela expansão natural do nordestino, quando ela levanta a voz, ele vem correndo e fala: mãe, não, mãe. Não, pai não está zangado. Ela fala: não estou zangada, meu filho. Então, e eles estavam se educando. E ele é professor, ela é arquiteta. E um dia ele chegou em casa e disse assim: escuta, eu estou com um trabalho muito sério para fazer lá da escola. Então eu vou querer pelo menos 3 noites assim de liberdade para eu poder fazer o meu trabalho. Era costume trocarem as tarefas lá, ele ajudar a dar banho nas crianças, esquentar o jantar, preparar a mesa, e toda a família trabalhando. Então ele pediu 3 dias de folga para poder trabalhar no computador. Tudo bem. Então ele chegou o primeiro dia e entrou no quarto, fechou a porta e ela foi organizar a casa e o jantar. No segundo dia, a mesma coisa. Ele chegou, cumprimentou os filhos tal, e entrou no quarto, fechou a porta e começou a trabalhar. No terceiro dia, que ele fez a mesma coisa, bateram na porta do quarto. E ele disse: pode entrar. Aí entrou o menino, com o celular na mão. Pai, faz um filme. Aí ele pegou, tudo bem, acertou o celular lá para filmar alguma coisa. E o menino então segurou o celular, voltado para ele, e disse assim: fala, papai, fala, eu te amo. O pai se derreteu todo. Eu te amo, meu filho, eu te amo muito. Não, pai, não. Fala, papai. Eu te amo, mamãe. Aí o pai compreendeu. Ele disse: meu filho, eu amo sua mãe, sim. Amo muito. Mas é que o pai está fazendo um trabalho. Por isso que o pai está um pouco afastado de vocês. Mas nós vamos lá na cozinha agora para dizer à mamãe que você a ama muito e eu também. Aí os dois foram, abraçaram. Ele percebeu, 5 anos, percebeu que havia algo diferente. De repente papai chegava, trancava no quarto, não conversava com ninguém, saía para o jantar, voltava para o quarto. E ele imaginou uma separação. Imaginou que alguma coisa não estivesse correndo bem. Pensar em família, pensar em desculpar-se. Eu nem digo perdoar, a gente ainda não está nessas condições, mas desculpar. Se eu errei, aponte o meu erro. Mas se eu não errei, por que me bates? Jesus apresenta outra face, a face da compreensão. Compreendermos os acontecimentos da vida para minimizarmos as consequências. E é isso que o Espiritismo faz para nós outros. Minimizar as consequências futuras. Mas para que isto ocorra, é preciso começar agora, enquanto é hoje, como diz Alta de Souza. Este é o nosso sublime momento de realizar, de fazer alguma coisa a benefício pessoal. Porque se eu me harmonizo com os meus filhos, com o marido, com a esposa, com os vizinhos, com as pessoas, regra geral, eu estou me harmonizando com o futuro, estou diminuindo as distâncias entre eu mesma e o meu Senhor.
o Senhor Jesus. A vida é um hino de esperança, dizia sempre o Senhor Guimarães, é um hino de esperança. E eu me